Relações de emprego e trabalho. Relação de emprego e trabalho é a base que vai dar a você todo o entendimento para direito do trabalho. Necessário deter-se nos estudos dos elementos diferenciadores da relação de trabalho e da relação de emprego. É extremamente importante que você saiba, doutor, a diferença de trabalhador e empregado. Porque normalmente as questões, elas fazem uma simbiose desses dois assuntos e confundem você. Então grava uma coisa, trabalhador é gênero e uma de suas espécies é empregado. Primeiro, trabalhador. O trabalhador, meu caro doutor, minha querida doutora, é qualquer pessoa que exerce uma atividade, sendo ela remunerada ou não. Uma vez que ele recebe valores, ele pode ser considerado um prestador de serviço. Uma vez que ele não recebe valores, mas trabalha, por exemplo, nós temos o voluntário. Agora, já o empregado é uma característica extremamente importante. O empregado, ele tem alguns requisitos. Pessoa física, continuidade na prestação de serviço, subordinação e a contraprestação. Mas a diferença básica entre empregado e trabalhador são os direitos pertinentes a cada um. Olha só, se você encontrar uma questão que diga 13º, férias, FGTS, aviso prévio, sempre escolha uma alternativa que fale empregado. Trabalhador não tem direito a tomar 13º, férias. Por exemplo, meu caso, eu sou advogado, eu tenho escritório. Eu tenho 13º? Não. Férias? Não tenho, gente. FGTS, aviso prévio. Eu só recebo em virtude do trabalho que eu realizo. Então, gente, sempre vamos ter isso em mente, que empregado tem todos os direitos trabalhistas, estabilidade, 13º, férias, fundo de garantia, aviso prévio, seguro-desemprego. Já o trabalhador não tem. No que tange, meus caros doutores, a relação de emprego, nós temos o artigo 442 da CLT. Agora iremos abordar os elementos caracterizadores da relação de emprego. Como essa questão costuma cair para a gente, turma? Que é mais ou menos assim, das alternativas abaixo, escolha aquela que traga todas as características de uma relação de emprego. Ótimo, é o chamado CHOP. Olha aí, com todo detalhe, doutor, CHOP. O que significa CHOP? A cada letra significa uma característica. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Qual que é a nossa função agora? Estudar cada um desses temas. Então vamos começar pela subordinação. Subordinação é a relação de hierarquia entre as partes. Ou seja, entre empregado e empregador deve ter uma relação de hierarquia. Por exemplo, o cooperado. O cooperado não há algo que se falar em subordinação. Porque, teoricamente, o cooperado, né, via de regra, né, gente, para concurso público, a gente sabe que a prática é outra. Cooperado, cada um tem a sua função e os lucros da cooperativa são divididos em partes iguais. Lindo para o concurso público, ok? Então, se quer essa questão que aborde sobre cooperado, escolha a alternativa que traga a subordinação como não caracterização. Habitualidade. A habitualidade, meus caros doutores, bom, aí tem vários julgados, não é? Dos tribunais. Um dia por semana já caracteriza a relação de emprego, 2 dias, 3 dias, 5 dias, enfim, tá? Para efeito do TST, em decisões recentes do TST, o que é ser habitual? Trabalhar 3 vezes por semana, pelo menos 4 horas por dia. Isso mesmo, trabalhar 3 vezes por semana, pelo menos 4 horas por dia, caracteriza a habitualidade. Ou seja, aquela tua diarista que trabalha na sua casa e trabalha 3, 4 dias por semana, mais de 4 horas por dia, olha, doutores, ao que tudo indica aí, ela não é, né, diarista. Ela será uma doméstica. Então, a habitualidade tem esse foco, esse escopo de demonstrar essa caracterização não eventual. Onerosidade. A onerosidade é o que, meus amigos? A onerosidade é o valor recebido pelo empregado.
é o pagamento. Mas não é qualquer forma de pagamento. Para caracterizar uma relação de emprego, o empregado ele pode receber por hora, diário, semanal, quinzenal ou no máximo mensal. Agora, o que caracteriza a relação de onerosidade é o pagamento de forma habitual. Normalmente é feito mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente. Mesmo que ele seja variável quando ter comissões, isso não descaracteriza a relação de emprego, e sim o seu pagamento. Pessoalidade. A pessoalidade significa o quê, gente? Não pode mudar o empregado, ele por conta própria. Ou seja, eu fui contratado para dar algumas aulas. E, de repente, o Gleibe não vai dar as aulas e chama uma outra pessoa para dar aula no lugar dele. O empregador pode fazer isso, porque é o poder de direção do empregador. Já o empregado, ele não pode fazer isso. Exemplo, autônomo. O autônomo, turma, ele não tem o caráter da pessoalidade. Por que ele não tem o caráter da pessoalidade? Porque ele pode se fazer substituir. E uma vez que ele pode se fazer substituir, consequentemente, ele não tem o requisito da pessoalidade. E para fechar os requisitos de emprego, nós temos o quê? Pessoa física. Pessoa física, sem dúvida nenhuma, é a característica principal de qualquer empregado. Idade mínima para se trabalhar no Brasil. Todo mundo sabe a resposta na ponta da língua, não é? 16 anos. 16 anos é a idade mínima para se trabalhar. Temos exceções? Claro. Primeira exceção, aprendiz a partir dos 14 anos. 14 a 24 anos. Essa é a primeira exceção. E a segunda, você sabe? A segunda exceção é o filho do dono. E isso é o filho do sócio. Aqueles meninos e meninas que trabalham no âmbito residencial, que trabalham em prol da família, não têm necessidade, meus amigos, de respeitarem a idade mínima para trabalho. O que é uma grande sacanagem. Por que é uma grande sacanagem? Porque o lugar de criança é na escola e brincando, e não trabalhando. Mas é uma exceção, infelizmente.